Olá pessoal, vamos continuar com a nossa leitura do livro O que Diria Jesus, do autor Tony Cook. Hoje nós estaremos concluindo o capítulo 3, cujo título é Jesus e seus mensageiros. Quando lê essa descrição da responsabilidade dos pastores, você percebe por que Jesus os segura firmemente em suas mãos? Esses são exatamente aqueles a quem ele confia os mesmos tipos de responsabilidades relacionadas nas cartas aos angelos, os mensageiros de Apocalipse, capítulo 2 e 3. O apóstolo Pedro também nos dá um relato claro das responsabilidades dos líderes da igreja. Pastoreei o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados antes, tornando-vos modelos do rebanho. 1 Pedro, capítulo 5, verso 2 e 3. A palavra pastoreai transmite a ideia de conduzir, alimentar, guiar, supervisionar, proteger e cuidar do rebanho de Deus. Combinadas, essas diferentes seções da Bíblia criam uma imagem complexa que ilustra as responsabilidades muito sérias de um ministério pastoral. Esses indivíduos chamados por Deus são considerados por Jesus responsáveis por alimentar as ovelhas do Senhor e cuidar delas, protegendo-as dos ataques espirituais vindo de dentro e de fora. Esse é o cenário que vemos se desenrolar em Apocalipse 2 e 3, quando Jesus fala aos seus anjos, seus mensageiros, sobre o que está acontecendo e o que precisa acontecer dentro das respectivas congregações. Tudo isso nos diz muito sobre a razão pela qual os pastores e as equipes pastorais precisam das orações e do apoio de suas congregações. Jesus está pedindo a eles para representá-lo, mas os poderes do inferno farão tudo o que puderem para opor, impedir, desencorajar e calar esses líderes espirituais. Infelizmente, algumas pessoas são rápidas em criticar seus pastores em vez de orar por eles. Alguns membros das igrejas podem não valorizar a instrução ou a correção que o Senhor direciona seus líderes a trazer. Em vez de receberem a palavra com alegria, sentem-se ofendidos. Em Apocalipse 2 e 3, aprendemos o que Jesus estava pedindo aos pastores naquele tempo. Mas, em outra parte do Novo Testamento, descobrimos como os cristãos devem responder aos seus líderes espirituais. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor, em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 12 e 13. Outra versão traduz assim essa mesma passagem. Agora, amigos, pedimos que vocês honrem os líderes que trabalham arduamente por vocês, a quem foi dada a responsabilidade de encorajar e orientar vocês na obediência. Tenham toda consideração e amor por eles. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 12 e 13, na versão A Mensagem. Do mesmo modo, o autor de Hebreus também aborda a maneira como os cristãos devem se relacionar com os que estão em posição de liderança espiritual. Sejam obedientes aos seus pastores, ouçam o conselho deles. Eles estão atentos à condição da vida de vocês e trabalham sob a estrita supervisão de Deus. Contribuam para que a liderança deles seja alegre, não penosa. Por que tornar as coisas mais difíceis? Hebreus 13, verso 17, na versão A Mensagem. É claro que houve abuso no passado por parte de líderes desencaminhados, tanto na dimensão espiritual quanto na secular. Os seguidores também precisam exercer discernimento para determinar a quem vão seguir e como os seguirão.
Algumas pessoas já me perguntaram: e se um pregador me pedir para roubar um banco, devo obedecer? A resposta a essa pergunta, obviamente, é não. Deus não espera que sigamos ou obedeçamos a alguém que está nos dizendo para fazer algo imoral, ilegal ou antiético. Creio que o ponto que a Bíblia comunica nessas passagens é que quando os pastores entregam a palavra de Deus, devemos recebê-la respeitosamente. Se o pastor está liderando de maneira bíblica e temente a Deus, dê a ele seu apoio total. A pessoa que me treinou no ministério nos encorajava a sempre avaliar o que ele dizia à luz da Bíblia. Ele nos ensinou: se algum dia eu disser alguma coisa que seja contrária à Bíblia, vocês não têm a obrigação de acreditar. Sempre examinem tudo o que eu disse sob o escrutínio da palavra de Deus para ver se é verdade. Paulo instruiu: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11, verso 1. Mas ouvi outro ministro acrescentar um pequeno adendo a isso. Ele disse: quando vocês me virem deixar de seguir a Cristo, parem de me seguir. Além disso, devemos evitar ser críticos demais e exigentes ao extremo. Enquanto houver seres humanos envolvidos, sempre poderemos encontrar coisas para criticar se estivermos inclinados nessa direção. Devemos fazer todo o possível para ajudar e cooperar quando o pastor lidera a congregação de maneira espiritual e piedosa. Devemos procurar o que é bom e não caçar os problemas. Eis 8 atitudes práticas que os cristãos podem ter para encorajar e apoiar seus líderes espirituais. Número 1. Orar fervorosamente. Os pastores também têm a necessidade, portanto, ore por eles. Ore pelas suas necessidades pessoais e pela família deles. Paulo pediu que os cristãos orassem. Orem também para que a relação de Deus seja liberada através de mim todas as vezes que eu pregar o maravilhoso ministério do Evangelho cheio de esperança. Sim, orem para que eu possa pregar as maravilhosas novas do reino de Deus com ousada liberdade em todas as oportunidades. Efésios 6, versos 19 e 20. Receber graciosamente. Lemos em Atos 2, verso 41, que as pessoas recebiam de bom grado as palavras que Pedro pregava. Paulo falou sobre como os cristãos em Tessalônicas reagiram à sua pregação. Tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 2, verso 13. 3. Respeitar sinceramente. Os pastores devem ser considerados em amor e em autoestima. Não adoramos líderes espirituais, mas devemos ser respeitosos com eles, honrando os que ocupam posições de liderança. Número 4. Ter expectativas razoáveis. Não coloque expectativas que não sejam razoáveis nos seus pastores. Algumas pessoas esperam de forma injusta que o seu pastor seja um conjunto de todos os seus pregadores célebres, favoritos em uma única pessoa. O seu pastor é humano, ele cometerá alguns erros e ele não anda sobre as águas. Número 5. Servir alegremente. Não seja espectador ou um observador passivo. Arregace as mangas e trabalhe na igreja. Quando você serve, se torna um colaborador ao lado do seu pastor. Igrejas saudáveis são aquelas nas quais muitas pessoas fazem a obra. Número 6. Ofertar generosamente. Honre a Deus ofertando generosamente à igreja. Quando você dá o dízimo e as ofertas, sua ajuda garante que a igreja tenha os recursos necessários para cumprir sua missão. Número 7. Revigorar-se com frequência. Comemore com seu pastor quando ele tirar uma folga. Jesus era a favor de um tempo de descanso para ele e para os discípulos.
Marcos 6, verso 30 e 31. E os líderes espirituais de hoje precisam ter a oportunidade de se revigorarem também. Número 8. Recompensar adequadamente. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordace o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. 1 Timóteo capítulo 5, versos 17 e 18. Quando os pastores têm inúmeras pessoas envolvidas nessas diferentes ações de apoio, eles se sentem grandemente encorajados e auxiliados enquanto servem ao Senhor. As estrelas que Jesus tinha em suas mãos no livro de Apocalipse. Seus mensageiros tinham a enorme responsabilidade de trazer a luz do céu para a terra enquanto compartilhavam a palavra de Deus com os membros de suas congregações. E os pastores de hoje têm a mesma missão, portanto, merecem toda a ajuda que pudermos dar a eles. Oração. Senhor, obrigado pelo meu pastor e por todos os ministros que tu designastes para brilhar como estrela neste mundo tenebroso. Oro para que tu os abençoes e o empoderes, capacitando-os a ver e a proclamar a tua verdade com clareza e ousadia. Agradeço por proteger esses pastores juntamente com seus cônjuges e filhos e oro para que tu os abençoe e lhe concedas provisão abundante de todas as formas. Ajuda a cada um deles a cumprir todos os planos e missões que tu tens para eles. Amém. E aqui concluímos o capítulo 3. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.